O crepúsculo de outono estava chegando mais cedo nos subúrbios de Massachusetts. Elizabeth Wilson respirou fundo enquanto olhava pela janela da cozinha. No quintal, sua filha de 10 anos, Lily, pulava em montes de folhas secas, rindo de alegria. Enquanto preparava o jantar, Elizabeth suspirou, refletindo sobre a semana. Mãe, olha. Essa folha tem formato de coração. Disse Lily, entrando animada na cozinha. Suas bochechas estavam coradas pelo ar frio, e pequenas folhas estavam presas em seus cabelos castanhos. Que linda, Lily, disse Elizabeth com um sorriso, tirando as folhas do cabelo da filha. Quer me ajudar? Estou fazendo uma salada. Lily assentiu com a cabeça e correu para lavar as mãos. Quando o papai vai voltar para casa? Perguntou ela. Ele disse que ia se atrasar hoje. Ele tem umas papeladas para resolver sobre a vovó, respondeu Elizabeth com cuidado. Existem vários procedimentos que precisam ser feitos. O rostinho de Lily ficou sério. Você acha que a vovó está feliz no céu? Elizabeth a abraçou com ternura. Tenho certeza que sim, meu amor. Então não se preocupe. 3 dias antes, a mãe de Richard, Judith, havia morrido repentinamente de um ataque cardíaco. Até então, ela era uma mulher ativa e cheia de energia, sem histórico de problemas de saúde. Richard a encontrou em casa e chamou uma ambulância, mas quando chegaram ao hospital, já era tarde demais. O telefone tocou, e Elizabeth secou as mãos antes de atender. Alô? Era Richard. Oi, Liz. Acho que não vou conseguir voltar para casa hoje. A reunião com o advogado da mamãe está demorando mais do que esperávamos. Sua voz soava cansada, mas também havia uma inquietação difícil de ignorar. Entendo. Mas você já falou com a funerária? Eles disseram que precisamos decidir tudo até amanhã, certo? Ah, isso. Richard hesitou. A Carol está cuidando desses arranjos. Elizabeth franziu a testa. Carol era a secretária dele, alguém cujo nome vinha aparecendo com mais frequência nos últimos tempos. Entendi. Você quer dar boa noite para Lily? Hoje não. Amanhã eu falo com ela com calma, respondeu rapidamente. Tchau, por enquanto. Depois de desligar, Elizabeth sentiu uma ansiedade estranha apertar seu peito. Desde a morte da mãe, Richard parecia mais agitado do que triste. Era o papai? Perguntou Lily, levantando os olhos da tigela de salada. Sim, ele vai se atrasar por causa do trabalho. Vamos jantar, só nós duas. Após o jantar, enquanto Lily tomava banho, Elizabeth ficou olhando para as chaves da casa de Judith sobre a mesa. No dia seguinte, ela e Richard iriam começar a separar os pertences da sogra. Ela pensou na relação entre Richard e Judith. Eram próximos, mas às vezes havia tensão, especialmente quando o assunto era o trabalho. Judith sempre parecia preocupada. Me preocupa o quanto você está se esforçando, Elizabeth se lembrou de tê-la ouvido dizer no jantar de domingo do mês passado. Você precisa valorizar mais sua família. Na época, Richard ignorou o conselho. Mas agora, pensando bem, talvez Judith estivesse tentando dizer algo mais profundo. Na manhã seguinte, depois de deixar Lily na escola, Elizabeth seguiu sozinha até a casa de Judith. Richard não foi com ela, disse que tinha uma reunião importante. A casa de 2 andares, cercada por um amplo jardim, parecia anunciar, em silêncio, a ausência de sua dona. Quando Elizabeth inseriu a chave na porta, um aroma familiar escapou de dentro, o cheiro doce de baunilha e canela. Era o perfume característico de Judith. Trecho publicitário removido por não fazer parte da narrativa. Ao entrar na sala de estar, Elizabeth foi envolvida pelas lembranças de Judith. A vida da sogra ainda estava presente em cada canto, o tricô deixado no meio do sofá, um livro recente aberto sobre a mesinha lateral e fotos de família penduradas nas paredes. Havia retratos de Richard quando criança, fotos do nascimento de Lily e uma fotografia de toda a família tirada no último Natal. Elizabeth se sentou no sofá e olhou ao redor. As memórias daquela casa vieram à tona com força. Mas havia algo diferente. Algo não parecia certo. Judith sempre fora extremamente organizada, mas os papéis e cartas espalhados ali não combinavam com o seu jeito meticuloso.
Levantando-se, ela começou a andar pela sala, com uma sensação crescente de inquietação. O que teria acontecido nos últimos dias de vida de Judith? Então, tomou uma decisão. Para entender o comportamento estranho de Richard, ela precisava examinar cuidadosamente os pertences da sogra. Mais tarde, ela buscou Lily na escola e voltou com ela a casa. Vamos começar pelo quarto da vovó? Sugeriu Elizabeth. Tudo bem, respondeu Lily, com um tom mais contido que o habitual. Ela sempre adorara visitar a casa da avó. Mas, naquela tarde, tudo parecia diferente. Sem Judith, o ambiente parecia maior, vazio, com um eco das ausências. Ao entrarem no quarto, perceberam que a cama estava perfeitamente arrumada bem ao estilo de Judith. Uma colcha de renda branca cobria o colchão, e um cobertor de tricô repousava com delicadeza sobre o travesseiro. Em cima da cômoda, havia uma pequena caixa de joias e algumas fotos de família. Elizabeth pegou a caixinha e a abriu com cuidado. Esse era o tesouro da vovó, disse a Lily. A aliança de casamento, o colar de pérolas e... Ela parou de repente. O que foi, mãe? O broche de rubi sumiu? Perguntou Lily, preocupada. Elizabeth examinou o interior da caixa. Aquele broche vermelho que ela sempre usava em ocasiões especiais. Lembra? Lily assentiu. O que ela usou no Natal. Ela disse que era seu amuleto da sorte. Isso mesmo, mas não está aqui, respondeu Elizabeth, olhando ao redor. Talvez Judith o tivesse usado da última vez. Em seguida, começaram a abrir as gavetas da antiga cômoda de carvalho. Conferiram cada peça de roupa cuidadosamente dobrada, separando o que seria doado do que seria guardado como lembrança da família. Lily encontrou o suéter de cachemira da avó, levou-o ao rosto e inspirou profundamente. Tem o cheirinho da vovó, murmurou com os olhos marejados. Elizabeth a abraçou com carinho. Está tudo bem. A vovó vai estar sempre com a gente. Depois, encontraram um álbum de fotos. Lily pareceu se animar um pouco. Sentaram-se no chão e começaram a folhear as páginas, compartilhando lembranças. Fotos da jovem Judith, de Richard ainda criança, e registros do crescimento de Lily desde o nascimento até agora. O papai sorria muito quando era pequeno, comentou Lily. Elizabeth olhou para a imagem. De fato, o jovem Richard exibia um sorriso leve, despreocupado, tão diferente do homem sério e agitado de hoje. Sim, as pessoas mudam, respondeu Elizabeth calmamente. Enquanto Lily explorava o armário da avó, Elizabeth seguiu para o escritório. Judith havia sido professora do ensino médio e, mesmo após a aposentadoria, continuava apaixonada por leitura e escrita. O escritório, impecavelmente organizado, exibia estantes de livros classificadas por temas e uma bela escrivaninha de madeira. Ao abrir a gaveta principal, Elizabeth encontrou uma série de pastas com documentos cuidadosamente ordenados, apólices de seguro, escrituras de imóveis, extratos bancários, tudo seguindo a meticulosidade característica de Judith. Uma pasta, no entanto, chamou sua atenção: seguro de vida. O papel parecia mais recente do que os demais. Ao abri-la, Elizabeth conteve o fôlego. Judith havia renovado a apólice 6 meses atrás e, mais do que isso, havia aumentado consideravelmente o valor segurado. O beneficiário? Richard Wilson. Valor: $500.000. Por quê? Murmurou Elizabeth, intrigada. Judith nunca fora de gastar muito, e Richard não parecia precisar de um seguro tão alto. Por que justo há 6 meses? Enquanto refletia sobre aquilo, Lily apareceu na porta. Mãe, encontrei o diário da vovó, disse ela, segurando um pequeno caderno de couro. Onde você achou isso? Debaixo do travesseiro. Ela sempre dizia: esconda o que não quer que vejam no lugar mais óbvio, repetiu Lily, imitando a voz da avó. Elizabeth pegou o diário, folheou algumas páginas e hesitou. Vamos deixar para ler mais tarde, disse, guardando o caderno na bolsa. Está ficando tarde. Vamos para casa. Quando chegaram, Richard ainda não havia voltado. Após colocar Lily na cama, Elizabeth sentou-se no sofá e abriu o diário. A última entrada era de uma semana antes da morte de Judith. Estou profundamente preocupada com Richard.
A situação financeira da empresa dele parece muito mais grave do que ele admite, assim como o envolvimento com aquela mulher. Mas preciso de provas. Amanhã, pretendo me encontrar com meu advogado para discutir mudanças no meu testamento. Elizabeth fechou o diário e suspirou. Uma onda de dúvidas começou a se formar em sua mente. Será que a empresa de Richard estava realmente indo bem? Quem era essa mulher que Judith mencionava? Tarde da noite, Elizabeth foi despertada pelo som da porta da frente. O relógio marcava 1 hora da manhã. Ela ouviu passos. Richard estava tirando os sapatos. Você ainda está acordada, disse ele, surpreso ao vê-la na sala. Estava te esperando, respondeu ela, firme. Encontrei os documentos do seguro de vida da sua mãe. Ah, aquilo, disse Richard, pausando por um instante, antes de dar de ombros. Ela sempre pensava em mim. Foi um gesto dela. Ele se serviu de uma bebida no bar. Mas por que aumentar o valor justo há 6 meses? Não sei. Foi decisão dela, respondeu ele rapidamente, mudando de assunto. Tenho uma reunião importante com investidores amanhã. Melhor dormir um pouco. Enquanto Richard subia as escadas, Elizabeth olhou novamente para o diário e os documentos do seguro. Algo não estava certo. Ela sentia, no fundo, que precisava voltar à casa de Judith no dia seguinte e investigar mais a fundo. Mais tarde, quando finalmente conseguiu dormir, o celular de Richard tocou. Ele entrou silenciosamente no banheiro e atendeu, falando em voz baixa. Eu sei. Não, ela não desconfia de nada, certo? Vai dar tudo certo em alguns dias. Elizabeth entreabriu os olhos, observando a luz suave que escapava pela fresta da porta do banheiro. Quando Richard retornou ao quarto, ela fechou os olhos novamente e fingiu estar dormindo. O funeral foi mais simples do que ela esperava. Judith tinha muitos amigos, mas Richard organizou tudo às pressas e insistiu que fosse uma cerimônia íntima, com o menor número possível de pessoas. Elizabeth sentiu-se desconfortável com isso, mas tentou convencer a si mesma de que talvez aquela fosse a forma do marido lidar com o luto. Quando os amigos de Judith compareceram para prestar suas homenagens, todos diziam a mesma coisa. Ela era tão saudável. Nunca falou de nenhum problema no coração. Foi tudo tão repentino. Elizabeth absorveu cada uma dessas palavras, comparando com as próprias dúvidas que cresciam em seu peito. 3 dias após o enterro, Richard anunciou que faria uma viagem de negócios. Quando ela perguntou para onde ele iria, recebeu apenas uma resposta vaga. Negócios, disse ele, enquanto tomava o café da manhã. Você vai para a Flórida? Perguntou Elizabeth, observando-o. Richard parou por um momento. Por que acha isso? Vi uma passagem aérea para a Flórida ontem, em cima da sua mesa, respondeu ela, com calma. Ah, certo, desviou o olhar. Um cliente está lá. Volto em alguns dias. Assim que Richard saiu de casa, Elizabeth buscou Lily, que não tinha aula naquele dia, e voltou para a casa de Judith. Havia uma inquietação dentro dela, como se algo estivesse sendo deixado para trás. Por onde a gente começa hoje? Perguntou Lily, já dentro da casa. Vamos verificar o telefone e o computador da vovó, respondeu Elizabeth com firmeza. Talvez encontremos alguma pista. Pista? Lily inclinou a cabeça. Pra quê? Elizabeth hesitou antes de responder. Quero entender o que a vovó estava pensando, antes do fim. O velho laptop de Judith estava guardado na gaveta da escrivaninha, no escritório. Ao ligá-lo, uma tela pedindo senha apareceu. Tente alguma coisa, disse Elizabeth, entregando o computador à filha. Você sabe a senha da vovó? Lily pensou por um momento, depois digitou com cuidado, 2014. A tela desbloqueou imediatamente. Como você sabia? Perguntou Elizabeth, surpresa. Lily deu um sorriso tímido. É o ano em que eu nasci. A vovó sempre dizia que o dia do meu nascimento foi um dos mais felizes da vida dela. Lágrimas surgiram nos olhos de Elizabeth. Ela acariciou a cabeça da filha com carinho. A vovó realmente te amava muito. Elas começaram a explorar o conteúdo do laptop, e-mails, documentos, fotos. Nada chamava atenção até que encontraram uma pasta chamada pessoal.
Dentro dela, havia um arquivo nomeado Problemas com RW. Ao abri-lo, depararam-se com uma lista de datas e pequenas anotações. Pareciam registros das dificuldades financeiras da empresa de Richard. Palavras como $3 milhões em dívidas, saída de investidores, pagamento de empréstimos e inadimplência surgiam em sequência, criando uma narrativa de colapso iminente. A última entrada era datada de 2 dias antes da morte de Judith. Reunião com o advogado. Discutindo alterações no testamento. Elizabeth fechou o arquivo e respirou fundo. A empresa de Richard estava à beira do colapso. Seria essa a verdadeira causa da ansiedade que ele vinha demonstrando? Lily, ao lado dela, notou a mudança sutil no rosto da mãe. Você está bem? Sim, estou bem. Elizabeth forçou um sorriso. Vamos procurar o celular da vovó também. As duas vasculharam a casa inteira, mas não encontraram o antigo smartphone de Judith. Quando estavam quase desistindo, Lily enfiou a mão entre as almofadas do sofá da sala e exclamou alegre. Achei! Era um pequeno iPhone preto. Procuraram o carregador e logo o colocaram para carregar, esperando a tela acender. Quando o celular ligou, Elizabeth tentou a mesma senha do laptop, 2014. Funcionou. Vamos verificar o histórico de chamadas, disse ela. Entre os números recentes estavam o hospital, a farmácia, e o nome de Richard, repetido várias vezes. O que mais chamou a atenção foi o fato de Judith ter ligado para o filho 3 vezes no dia anterior à sua morte. Nossa, murmurou Lily, surpresa. Elizabeth assentiu, mas por dentro, uma nova pergunta surgiu. Por que Judith precisava falar com Richard tantas vezes? E por que ele nunca mencionou isso? Vamos ver as mensagens também, disse, tocando no ícone das mensagens. Entre as conversas, havia uma mensagem de um número desconhecido, datada de um dia antes da morte de Judith. Antes de falar com seu advogado, gostaria de me encontrar com você. Tenho informações importantes. Enquanto Elizabeth rolava a tela, de repente o celular vibrou. O toque preencheu o silêncio do cômodo. Ai! Gritou Lily, assustada. A tela mostrava, número desconhecido. Elizabeth e Lily se entreolharam, paralisadas, o som do toque ecoando ao redor. Vovó, sussurrou Lily. Ela quer falar com a gente agora. Um arrepio percorreu a espinha de Elizabeth. Racionalmente, sabia que podia ser um número errado. Telemarketing, talvez. Mas o clima de mistério era impossível de ignorar. O telefone continuou tocando. No quinto toque, Elizabeth se viu apertando o botão de atender. Alô? Sua voz saiu trêmula. Por um instante, só silêncio. Depois, uma voz masculina, calma, mas carregada de tensão. Senhora, a senhora está em perigo. A sua vida e a da sua filha estão ameaçadas. Elizabeth prendeu a respiração. Quem está falando? Meu nome não importa. Richard e eu, no início, só queríamos o dinheiro do seguro da Judith. Mas agora, a voz vacilou, ele não vai parar. A senhora é a próxima. Elizabeth sentiu o sangue sumir do rosto. Do que você está falando? Richard conspirou com a amante dele. Carol. Eles planejaram a morte de Judith. Eu os ajudei. Alterei a medicação dela para provocar um ataque cardíaco. A voz tremia. Mas agora, ele está planejando fazer parecer que você e sua filha sofreram um acidente. Ele descobriu que vocês também têm seguro. Lily agarrou o braço da mãe. Suas mãos estavam frias e trêmulas. Elizabeth a puxou para perto, protegendo-a com o corpo. Quem é você? Por que está me contando isso? Meu nome é Mike. Sou o ex-marido da Carol. Sou farmacêutico. Eles me usaram, mas envolver uma criança, ele fez uma pausa. Eu não posso deixar isso continuar. Respirou fundo. Tenho provas. Estou pronto para contar tudo à polícia. Na mente de Elizabeth, tudo começou a se encaixar, o comportamento estranho de Richard, a crise na empresa, o seguro de Judith, o ataque cardíaco repentino. O que eu devo fazer? Sua voz mal saiu.
Saia de casa imediatamente. Vá para um lugar seguro. Estou indo à polícia. Vou contar tudo, disse Mike, com urgência. Ele volta da Flórida hoje para se encontrar com a Carol e montar o próximo plano. Assim que a ligação terminou, Elizabeth ficou em choque por alguns segundos, tentando assimilar tudo. Respirou fundo, forçando-se a manter a compostura. Lily a olhava assustada. Mãe, o que aconteceu? Lily, rápido. Vamos para a casa da sua amiga Sarah, disse Elizabeth, com firmeza. Depois disso, a mamãe vai chamar a polícia. Ela pegou a mão da filha e saiu apressada da casa de Judith. Assim que entrou no carro, Elizabeth ligou para o 911. Pouco depois, ela estava sentada na sala da casa de Sarah, encarando a detetive Evans que agora estava à sua frente. Lily brincava com a amiga no quarto ao lado. A polícia havia chegado cerca de 30 minutos após a ligação, e a investigação começou imediatamente após Elizabeth relatar o que sabia. Minha sogra, Judith Wilson, morreu de ataque cardíaco há 3 dias, disse Elizabeth, apertando a xícara de café entre as mãos trêmulas. No começo, achei que fosse algo natural. Mas hoje recebi uma ligação no celular dela. Elizabeth contou tudo: a ligação anônima, a confissão de Mike, o caso de Richard com a secretária Carol, a suspeita de que a medicação de Judith havia sido adulterada e a ameaça contra ela e Lily. A detetive Evans fazia anotações meticulosas. E sobre esse tal Mike, mais alguma informação? Ele disse que é farmacêutico. Mike Jenkins. Ex-marido da Carol, secretária do meu marido. Evans trocou um olhar rápido com seu parceiro, o detetive Costa. Jenkins, ele trabalha numa farmácia aqui da cidade, disse Costa, já pegando o celular para fazer algumas ligações. Elizabeth olhou pela janela. A chuva começava a cair. Senhora Wilson, onde seu marido está neste momento? Ele disse que foi a uma viagem de negócios na Flórida. Deve voltar hoje. Entendo. Por favor, tente se acalmar. Vamos começar a investigação imediatamente, disse Evans, levantando-se. Vamos deixar uma viatura em frente a esta casa e também colocar sua residência sob vigilância. Vocês realmente acreditam em tudo isso? Perguntou Elizabeth, apreensiva. A detetive Evans assentiu, séria. Na verdade, já haviam surgido dúvidas sobre a causa da morte de Judith Wilson. O médico responsável pelo atendimento notou inconsistências nos sintomas apresentados e solicitou uma autópsia. Os olhos de Elizabeth se arregalaram. E agora, continuou Evans, recebemos a informação de que Michael Jenkins se entregou na delegacia. Ele quer confessar tudo. Mais tarde naquela noite, Elizabeth recebeu uma ligação na casa de Sarah. Era a detetive Evans. Senhora Wilson, temos o depoimento de Michael Jenkins e também os resultados do exame toxicológico de Judith. Foi confirmada a presença de uma quantidade excessiva de dioxina na medicação dela. Essa substância pode causar ataques cardíacos. Elizabeth sentiu a garganta secar. Então, estão tratando isso como um assassinato? Sim. A investigação agora é oficialmente um caso de homicídio. E estaremos esperando seu marido, Richard Wilson, quando ele voltar. O que devo fazer? Fique aí mesmo, na casa de Sarah, esta noite. Siga todas as instruções. Sua segurança e a de sua filha são nossa prioridade. Conversaremos mais amanhã. Seguindo as orientações da polícia, Elizabeth permaneceu na casa de Sarah com Lily. Não conseguiu dormir a noite inteira. Era difícil acreditar que tudo o que achava conhecer sobre sua vida e sua família pudesse ter sido uma ilusão. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era o detetive Evans. Senhora Wilson, prendemos seu marido ontem à noite. O coração de Elizabeth disparou. O que o Richard disse? A princípio, ele negou tudo. Mas, ao ser informado de que Michael Jenkins havia confessado, ele também confessou. Elizabeth afundou na cadeira, atordoada. Como vou contar isso a Lily? Sei que é um momento difícil, mas poderia vir até a delegacia hoje? Precisamos compartilhar todos os detalhes com a senhora. Em uma sala de reuniões modesta na delegacia, o detetive Evans começou a relatar tudo para Elizabeth. A empresa do seu marido está em crise há 2 anos.
As dívidas ultrapassavam os 3 milhões de dólares, e os investidores estavam abandonando o barco um por um. Evans espalhou alguns documentos sobre a mesa. Parece que Judith, sua sogra, estava preocupada com a gestão do filho e começou a investigar a situação. Ela também estava planejando alterar o testamento. Alterar? Repetiu Elizabeth, em voz baixa. Sim. Inicialmente, tudo seria deixado para Richard. Mas, depois que descobriu os problemas financeiros e o relacionamento dele com Carol Jenkins, decidiu transferir parte dos bens diretamente para sua neta, Lily. Elizabeth assentiu, ainda processando a informação. Então esse foi o motivo para ele matar a própria mãe? Após a morte de Judith, Richard solicitou o resgate de uma apólice de seguro de vida no valor de 500 mil dólares. Aparentemente, pretendia usar esse valor para cobrir parte das dívidas da empresa. Mas, mesmo assim, não foi suficiente. A verdade caiu sobre Elizabeth como um peso insuportável. Então, nós éramos os próximos. Evans confirmou com um aceno grave. Seu marido fez um seguro de vida no valor de $1 milhão para a senhora e para Lily. O contrato foi assinado há 3 meses. A cabeça de Elizabeth girava. Ela segurou firme na borda da mesa, tentando se manter de pé. Como? Como ele pretendia. De acordo com Michael Jenkins, Richard e Carol planejavam um acidente de carro com você e Lily, disse o detetive Evans, num tom baixo. E pretendiam executá-lo neste fim de semana. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Elizabeth. Por que Mike nos avisou? Ele disse que não podia envolver uma criança inocente, respondeu Evans. Sentindo-se culpado por ter participado da morte de Judith, decidiu contar tudo. Elizabeth cobriu o rosto com as mãos, sem conseguir conter a dor. Durante anos, acreditou que tinha uma vida familiar perfeita. Mas agora via que a realidade era profundamente sombria. Richard e Carol serão formalmente acusados de conspiração e homicídio em primeiro grau, informou Evans. Michael também será indiciado como cúmplice, mas, por ter se entregado voluntariamente e colaborado com as investigações, há chance de uma redução na pena. Antes de sair da delegacia, Elizabeth segurou o braço do detetive Evans. Como vou explicar isso para Lily? O detetive Evans sorriu com gentileza. Com a verdade, usando palavras que ela possa entender. As crianças são mais fortes do que imaginamos. E vou encaminhá-las para apoio psicológico especializado. Elizabeth assentiu levemente. Sabia que o caminho pela frente seria difícil, mas ela e Lily sobreviveriam graças ao último presente de Judith. 1 ano depois, Elizabeth estava plantando mudas no canteiro de flores de seu novo jardim. A pequena casa para a qual haviam se mudado, tão diferente da mansão luxuosa onde moravam antes, se tornará um verdadeiro lar simples, mas cheio de significado. Mãe, olha! Chamou Lily, correndo pelo quintal. Em suas mãos, havia uma pequena caixa amarrada com uma fita azul. Achei um ninho de gaio azul. Os filhotes estão quase nascendo. Elizabeth acariciou o rosto da filha com a mão ainda suja de terra e sorriu. Que coisa linda, o começo da vida é sempre um milagre. O julgamento havia terminado 6 meses antes. Richard e Carol foram condenados à prisão perpétua por homicídio qualificado. Michael Jenkins, em razão de sua confissão e colaboração com as investigações, recebeu uma sentença de 10 anos. Os primeiros meses foram extremamente difíceis. Contar a verdade para Lily foi o momento mais doloroso da vida de Elizabeth. Mas, com a ajuda de uma excelente psicóloga infantil, ambas começaram a se curar, passo a passo. O carteiro passou, disse Elizabeth ao entrar em casa. Sobre a mesa da sala havia uma pilha de correspondências, contas, panfletos, e um envelope diferente, com uma caligrafia desconhecida. O destinatário estava escrito como Elizabeth Anderson, o nome de solteira que ela voltará a usar após o divórcio. Ela abriu o envelope. O carimbo era de uma clínica de reabilitação no estado de Nova York. A carta começava assim: Querida Elizabeth, eu sei que não posso reparar o que fiz com você e com a Lily. Mas todos os dias enfrento os meus erros e tento, de alguma forma, ser uma pessoa melhor. Tenho feito trabalho voluntário na prisão, ajudando jovens detentos a encontrar um novo caminho. Talvez a única coisa certa que eu tenha feito na vida tenha sido salvar a sua.
Por favor, diga a Lily para nunca se esquecer do quanto a avó dela amava. Michael Jenkins. Elizabeth segurou a carta junto ao peito. Olhando pela janela, decidiu que iria responder. Agradecer por reconhecer o erro. Por salvar suas vidas. Depois do jantar, Lily apareceu com um antigo álbum de fotos de Judith. Sentaram-se lado a lado, folheando as páginas repletas de lembranças. A vovó nos salvou, não é? Disse Lily, passando os dedos sobre uma foto. Sim, meu amor. Ela sempre vai estar cuidando de nós, respondeu Elizabeth, abraçando a filha com carinho. Do lado de fora, o sol se punha no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e dourado como um símbolo silencioso de encerramento e recomeço. Elizabeth respirou fundo. A vida tomara um rumo inesperado, mas ela e Lily haviam emergido mais fortes. Agora, ela compreendia, uma família de verdade não se constrói apenas com laços de sangue, mas com amor, respeito e proteção mútua. Amanhã, ela enviaria sua resposta para Michael. O passado não podia ser mudado. Mas o futuro, esse ainda estava em suas mãos. Elizabeth acariciou os cabelos da filha e sorriu baixinho.